Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre regra de 3 composta, tá? Eu já trouxe um exemplo pra gente ver bem na prática como é que a gente resolve esse tipo de situação. E caso você não saiba resolver uma regra de 3 simples, sugiro que você procure aqui o vídeo sobre regra de 3 simples, tá? Tem aqui no canal, também utilizando exemplos para mostrar para vocês o nosso processo. Bom, 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório em 5 horas. Em quantas horas 6 torneiras despejam 6.000 litros de água? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar as informações dadas as grandezas. Para quem não sabe, uma regra de 3 composta é utilizada para resolver situações que envolvem 3 grandezas ou mais, tá bom? Se você tiver apenas 2 grandezas, então você utiliza uma regra de 3 simples mesmo. Tá, e como é que a gente faz essa organização das informações? Primeiro, a gente vai olhar aqui o que foi dado. Quantidade de torneiras, o volume que está sendo despejado, né? A quantidade em litros de água e o tempo. Então, a gente vai fazer como se fosse uma tabelinha simples, gente, sem muito detalhe, se você quiser, mas as informações precisam estar bem corretas de acordo com o enunciado. Então, tá. Primeiro, a gente tem quantidade de torneiras. Então, colocar aqui quantidade de torneiras. Depois, a gente tem litros de água. E depois o tempo em horas. Olha só, 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório em 5 horas. Em quantas horas 6 torneiras despejam 6.000 litros de água? Então, o que eu quero descobrir é o tempo que vai acontecer, né? Então, essa aqui é a minha variável. O que a gente vai prestar atenção agora? A gente vai observar se as grandezas 2 a 2, comparando com a grandeza onde tem uma variável, são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Eu observo. Olha só, esquece essa coluna do meio, tá? Agora eu vou comparar somente com a coluna da variável. Se eu tenho 3 torneiras despejando uma quantidade de água em 5 horas, se eu despejar a mesma quantidade de água em 6 horas, eu vou precisar de mais ou menos torneiras. Então, 3 torneiras despejam, por exemplo, 1.000 litros de água, tá? Em 5 horas. Para eu despejar os mesmos 1.000 litros, se eu tiver 6 torneiras, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Essa é a nossa comparação. Eu usei mais torneiras. Eu vou precisar de menos tempo, né? Se eu aumentei a quantidade de torneiras para encher do mesmo volume de água. Então, olha só, aqui a quantidade de torneiras aumentou. A quantidade, o tempo em horas não aumentou, ele diminuiu. Uma grandeza cresceu e a outra decresceu. Quando isso acontece, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, a gente vai sinalizar que essa coluna daqui é inversamente proporcional com relação ao tempo, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui, inversamente proporcional. Agora, a gente vai comparar as duas últimas colunas. Sempre comparo com a da variável. Beleza, vamos lá. 5.000 litros de água são despejados em 5 horas por uma quantidade aí de torneiras. Se eu pegar essa mesma quantidade de torneiras e despejar 6.000 litros de água, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Eu vou precisar de mais tempo, né? Considerando que eu não mexi na quantidade de torneiras. Então, aqui eu aumentei o volume de água, eu também vou precisar de mais tempo para despejar. Se isso vai acontecer, olha, aumentei aqui e aqui vai crescer também. A gente diz que as duas estão crescendo juntas, então elas são diretamente proporcionais, crescem na mesma proporção. A gente vai sinalizar que elas são diretamente proporcionais. Para que a gente vai sinalizar? Para agora montar a relação entre essas grandezas. Gente, a relação que é dada aqui é proveniente das propriedades de proporção entre grandezas. E eu não vou entrar nesse detalhe, o meu objetivo é só apresentar o cálculo para vocês, tá? Então, a gente vai pegar a coluna que tem a variável
e vai escrever essas grandezas como razões. Razão é uma fração, tá? Onde a gente compara uma grandeza. Então, 5 sobre x, sempre começando no primeiro membro, a gente coloca isolado a coluna que tem a variável. 5 sobre x é igual a. E agora a gente vai observar essas duas razões aqui. A primeira razão é inversamente proporcional. Quando isso acontecer, ao invés de eu escrever 3/6, eu tenho que inverter. Então, seria 3/6, né? 3 sobre 6. Se ela é inversamente, eu vou inverter. Então, 6/3, ok? Essa daqui é diretamente. Se ela é diretamente, eu não inverto, eu permaneço do jeito que tá. Por isso que é importante a gente saber analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A partir daqui, eu posso fazer uma simplificação de frações usando técnica do cancelamento para ajudar, né, a reduzir a quantidade de operações que a gente vai fazer, aliás, os valores que a gente vai utilizar. Então, cancelei esses 3 zeros com o de baixo, que é o mesmo que dividir por 1000. O 6 dividido por 6 é 1. E aí, eu ficaria apenas com 5 sobre x é igual a 1 vezes 5 e 3 vezes 1. 5 vezes x é 5x. O que eu tô fazendo aqui? Regra de 3 simples agora, tá? Olha, meios pelos extremos, então x vezes 5 é 5x. 5 vezes 3 é igual a 15. X é igual a 15 quintos. Então, x é igual a 3. O que é que isso significa? Qual era a minha pergunta mesmo? A minha pergunta é em quantas horas 6 torneiras despejam 6.000 litros de água. Então, 3 torneiras despejam 6.000 litros de água em... em 3 horas, 6 torneiras despejam 6.000 litros de água. Então, a resposta é em 3 horas. Bom, só isso que a gente tem que fazer. Entendeu, não? Vamos fazer só um último exemplo para a gente fazer, então, a verificação, certo? Se você não teve se você teve dúvida, continua aí para a gente ver mais um exemplo, certo? Vamos lá. Um pacote com 40 cadernos de 70 páginas cada um tem medida de massa de 36 quilos. Então, eu tenho 3 grandezas aqui, tá? Aliás, é um pacote, 40 cadernos, 70 páginas. Então, vamos ver aqui. Primeiro, qual é a primeira grandeza? Quantidade de cadernos, depois, quantidade de páginas. E, por último, o peso, assim, na verdade, a medida de massa, né? Então, vamos lá, vamos organizar as colunas de acordo com esses dados. Primeiro, quantidade de cadernos. Depois, quantidade de páginas. E, por último, a massa em quilos. Então, 40 cadernos, 70 páginas, 36 quilos. Qual é a medida de massa? Então, já sei que ele quer que a gente descubra massa, x está aqui. De um pacote com 35 cadernos de 60 páginas. Então, vamos fazer aquela comparaçãozinha básica para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Olha a quantidade de cadernos, esquece a coluna do meio. Você tem 40 cadernos que tem 36 quilos de medida de massa, tá? Se você tiver 35 cadernos, você vai ter mais ou menos massas, considerando que eles têm a mesma quantidade de páginas. Quando eu tampo essa coluna, significa que eu tô mantendo ela fixa, certo? Então, considerando que eu tenho a mesma quantidade de páginas, o peso vai diminuir. Menos cadernos iguaizinhos, mesma quantidade de páginas, então vai diminuir. Diminuiu aqui e diminuiu aqui também, elas diminuirão juntas. Então, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, essa daqui é diretamente proporcional.
Agora, fixa a primeira. Olha para a segunda e a coluna da variável. 70 páginas, um livro, sei lá, uma quantidade de cadernos. Tem 70 páginas e pesa 36 quilos. Se eu tiver a mesma quantidade de cadernos e cada caderno tem 60 páginas, a massa vai aumentar ou vai diminuir? Então, pensa aqui comigo. 70 páginas, diminuiu. Peso vai diminuir também. Diminuiu junto, ó, diminui, diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Também são diretamente proporcionais. Agora, vamos lá montar a nossa equação. Bom, 36 sobre x é igual a 40 sobre 35 vezes 70 60avos. Lembra que se eu não tenho nenhuma inversamente, eu não inverto. Vamos simplificar aí para nos ajudar? Olha, posso simplificar esse 35 com o 70, porque eu sei que 70 é o dobro de 35. Então, se eu divido direto aqui por 35, eu vou ter 1, e aqui 70 dividido por 35 é 2. Vou cancelar esse 0 com o do 40. E vou simplificar o 4 com o 6, ou posso fazer o 6 com esse 2 daqui, problema nenhum. Se você não sabe fazer o cancelamento, sabe? A técnica de cancelamento entre frações, o produto de duas frações, faz a multiplicação toda. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Não aconselho só pela quantidade mesmo pelos valores mais altos. Então, a gente só tá tentando simplificar o nosso cálculo. Então, 6... Vou simplificar com o 2. 6 dividido por 2 é 3. E 2 dividido por 2 é 1. Então, agora, minha equação ficou assim. 36 sobre x é igual a 4 vezes 1, que é 4, e 1 vezes 3, que é 3. Regra de 3 simples. Como é que a gente faz? Meios pelos extremos. Então, a gente vai agora calcular x vezes 4, que é 4x, é igual a 36 vezes 3. Dá 108. X é igual a 108 dividido por 4. X é igual a 27. Esse 27 corresponde a quê mesmo? Vamos lá lembrar. A pergunta é qual é a medida de massa de um pacote. Então, um pacote com 36 cadernos, cada caderno de 60 páginas vai pesar 27 quilos. Então, cada pacote terá 27 quilos de medida de massa. Bom, espero que vocês tenham conseguido entender. É isso, gente. Se você não sabe resolver uma regra de 3 simples, dá uma olhadinha aqui no canal, tem vídeo sobre isso também. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.